Pêndulo cônico, pessoal, um outro exemplozinho, isso aqui vai ser legal. A gente vai discutir tanto a parte qualitativa quanto a parte quantitativa. A parte quantitativa é um pouquinho difícil, mas a gente dá conta, a gente tem a manha, está no melhor curso online de física do Brasil, a gente tem a manha desse negócio aqui. O que seria o pêndulo cônico, pessoal? Diferente do pêndulo simples, então presta muita atenção, hein? O pêndulo simples, lembra lá que, ó, ele fica oscilando no mesmo plano vertical, vai e volta, contido no plano do papel aí. Já o pêndulo cônico, pessoal, é um cara que fica girando, tá? Por que chama pêndulo cônico? Porque a superfície dele traça um cônico, você consegue ver isso? Daqui a pouco ele vai estar, por exemplo, num ponto ali assim, enfim. Acho que dá para enxergar isso, né? Ah, a superfície do cara vai descrever um cone, você conseguiu enxergar o cone desenhado aqui? Então, tá aqui as geratrizes do nosso cone, né? Enfim. Você entendeu a ideia? Então, aqui, ó. À medida que esse cara vai se movendo, a superfície dele, né, vai criar um conezinho de revolução. Eu vou só desmanchar alguns pedaços, porque senão vai ficar... Se bem que não, mentira, eu vou deixar desenhado algumas posições aqui, porque eu tenho uma cópia desse desenho aqui para a gente fazer a análise. Então, o pêndulo cônico, só ilustrando, é isso aí. Beleza? Tá. Esse é o do pêndulo cônico, né? Isso. Então, presta atenção. Qual que é a ideia do pêndulo cônico? O movimento fica contido num mesmo plano horizontal, ok? Então, ou seja, deixa eu tirar aqui, nesse aqui seria a velocidade angular. Esse movimento, pessoal, é como se tivesse uma mesa aqui em cima. Eu posso imaginar assim, ó, aqui, ó. Visualizou? Como se tivesse uma mesa e esse cara está descrevendo uma circunferência em cima dessa mesa. Ah, tá. Então, o pêndulo não sobe nem desce. A massa, ela não sobe nem desce. Ela fica no mesmo nível, que seria o nível da mesa, executando um movimento circular. Pode ser? Beleza. Inclusive, a gente vai conseguir provar. Eu acho que é até legal deixar, né, esse plano aqui. Acho que ele ajuda a gente a visualizar a coisa. Então, vamos traçar ele aí. Então, tá aqui o planozinho, ok? Então, o movimento fica contido, no mesmo plano horizontal. Beleza. Então, tá aqui. Seria esse plano verde aqui, tá? Então, é como se eu estivesse escrevendo uma circunferência em cima de uma mesa. Beleza. Só que tem um fio ali que foi colocado uma velocidade angular para ele, e aí esse cara descreve esse movimento aí. A gente vai estudar esse movimento em detalhes. Ômega seria a velocidade angular. Beleza? A gente vai conseguir provar aqui que esse pêndulo ele executa um MCU, um movimento circular uniforme. Beleza, então essa é a ideia do pêndulo cônico, só te contando o que é. Tá, como que eu faço o estudo das forças que atuam, como que cada força influencia no movimento, esse tipo de coisa. Tem como? Claro que tem como, você está ligado, tem como. E nós vamos fazer aqui tanto de modo qualitativo quanto quantitativo. Deixa eu só traçar aqui ó, o fio. Beleza. Perfeito, turma. Então, a ideia nossa é mais ou menos a seguinte, ó. Então, tá aqui o nosso pêndulozinho, mesmo cara, né? Só que agora eu desenhei só uma posição dele. E ele está ali executando o nosso movimento circular. O centro da curva dele está aqui. Eu chamei de H, a altura aqui, né, até o plano. Então, H é a distância do ponto onde o pêndulo está fixado até esse plano no qual ele está girando. Perfeito, beleza. Tá, vamos estudar esse negócio aqui. Como eu disse, primeiro de um jeito qualitativo. Qualitativamente, vamos concluir algumas coisas aqui, né? Como que funciona esse movimento? Coloca as forças passo zero. Tá, só tem duas forças atuando nesse cara, velho. É o peso dele e o que mais? E a tração no fio. Beleza, P e T. Não tem mais força nenhuma atuando nesse cara, não. Tá, em que eixos eu vou decompor as forças? Primeiro, passa o eixo centrípeto, o eixo que passa pelo centro. Você fala, tá, o eixo que passa pelo centro é esse aqui, né? O centro é esse, claro. Mas assim, é um eixo que contém o cara e o centro, né, turma? Então, seria esse eixo. Ah, tá, meu eixo centrípeto, então, é esse aqui, ó. É o eixo que passa pelo centro. Verdade. Então, inclusive, eu posso destacar aqui, olha, ele faz 90 graus aqui. Belezinha? Ok. O que eu vou equacionar aqui, pessoal? Em termos qualitativos, como é que funciona o movimento desse pêndulo aqui? Bom, em termos qualitativos, a brincadeira é a seguinte, a gente vai ter que decompor essa tensão. Então, aqui, ó, a gente tem que decompor a tensão. E aí, a tensão ela vai ter uma componentezinha aqui e uma componentezinha aqui. Olha só, vou chamar essa componentezinha que aparece aqui, ó, de TY. Opa, vou chamar isso aqui de TY, tá? Componente vertical da tensão. E vou chamar essa outra componentezinha aqui de TX. Pode ser? Beleza. Em termos qualitativos, então, estou chamando de x e y isso aqui, tá, pessoal? Vertical e horizontal, como normalmente a gente faz, né? Em termos, simplesmente, né,
qualitativos, o que é a ideia? Essa força tem que anular com essa força. Por quê, pessoal? Porque o movimento é aquela história de que ele está contido no mesmo plano horizontal. Essa massinha não sobe nem desce em relação a esse plano. Se ela não sobe e nem desce, significa que o TY não pode ser nem menor nem maior do que o peso. Ele tem que ser igual ao peso. Ah, beleza. Então, vou escrever aqui, ó, a força resultante em Y é zero. Ou seja, o TY tem que ser igual ao peso. Perfeito. E aí, quem que faz papel de resultante centrípeta, então? Uai, pessoal, agora ficou fácil demais, não ficou não? Olha só. Vamos lá. Deixa eu dar uma esbranquiçada nesse carinha aqui, ó. Deixar ele um pouquinho mais claro. Vamos lá. A brincadeira é a seguinte, ó. Então, aqui, ó, esquece o T por enquanto. Por que esquece o T? Porque o T já não existe. Eu estou enxergando o T como sendo composto por essas duas componentes, o Tx e o Ty, pode ser? Então, basicamente, o que aconteceu? Sobraram três forças, né? Essas duas componentes do T e o peso. Mas peraí, o Ty já foi anulado pelo peso. Uai, se o Ty foi anulado pelo peso, só sobrou uma força resultante, que é quem? Que é o Tx, que é justamente o quê? A força que aponta para o centro, velho. Nossa, e a força que aponta para o centro é a resultante centrípeta. Ah, então na direção x, a força resultante tem que ser o quê? Minha força centrípeta, que no caso aqui é quem? É o Tx. Ah, tá. Então, em termos qualitativos, é isso que acontece, pessoal. As forças se anulam na vertical e na horizontal sobra uma força que é a componente horizontal da tração, ela que faz papel de força centrípeta. Se a gente for colocar aqui, então, a força resultante que atua nesse cara, ela está sempre apontando para o centro. Ah, ela é puramente a resultante centrípeta, né? Isso. Em qualquer ponto que você for pegar aqui, ó, você sempre vai ter uma força resultante apontando para o centro. E que força é essa, pessoal? É a componente... Tem aqui também, né? Isso. É a componente horizontal da tensão no fio. Então, essa aqui é a ideia. Você tem aqui uma tensão, a componente vertical anula o peso, a componente dela aqui, ó, horizontal, faz papel de resultante centrípeta. Ah, beleza. Essa aqui é a ideia, né? Essa aqui é a ideia desse movimento. Em termos qualitativos, é isso. Beleza, mas vamos fazer uma continha aqui. Tem exercícios mais difíceis, é mais para a galera de São Paulo, uma FUVEST, que cobram a gente fazer um cálculo aqui dentro do pêndulo cônico. Que cálculo a gente pode fazer? Por exemplo, o período. Vamos calcular quanto tempo que demora para esse camarada completar um ciclo. Pode ser ou não, então a gente faz essa conta. Beleza, como é que eu faria? Vamos dar um nome para um ângulozinho aqui, ó. Vamos chamar esse ângulozinho aqui de θ. Então, aqui vai ser alterno interno, vai ser θ também. Então, esse TY, pessoal, ele passa a ser quem? Fica atento aí, hein? Fica atento. O TY é a componente do T que veio colada com o ângulo θ, tá? Se veio com o ângulo T cosseno do ângulo. Isso, esse cara... é o T cosseno. Naturalmente, então, o Tx só pode ser quem? O T vezes o seno, né? Se um é o cosseno, a outra componente é o seno. Só se você olhar, né? O T está aqui, Tx é a componente que veio sem o ângulo θ. O ângulo θ ficou lá em cima. Sem o ângulo seno. Perfeito? Ok. Então, como que ficou realmente as equações aqui, né? Bom, ficou assim. Aqui em cima, pessoal, T cosseno é igual a P. T cosseno é igual a mg. Vou escrever assim. Tá. T cosseno é igual a mg. E... deixar um pouquinho mais fraco aqui, ó. T cosseno é igual a mg. E aqui embaixo ficou como? Ficou que T seno é a minha força resultante centrípeta. T seno é igual a força resultante centrípeta, que é mv2 sobre R. Pode ser? Belezinha. Ótimo. E o que a gente pode fazer aqui, por exemplo? Eu só quero sumir com T, não quero saber da tensão. Olha o que a gente pode fazer. Divide uma equação pela outra. Lembra disso? Tem duas equações, eu posso dividir o membro esquerdo de uma pelo membro esquerdo da outra, desde que eu divido o membro direito de uma pelo membro direito da outra. Lembra dessa conversa? Manipulação de equação, lá nas aulinhas de matemática básica? Beleza, então se eu dividir T seno sobre T cosseno, a gente vai ter o seguinte, ó, T seno sobre T cosseno. Isso vai ter que ser igual a mv2 sobre R. Então, vamos lá. mv2 sobre R. Dividido por mg. Dividir por mg é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. 1 sobre mg. Belezinha? Então, o que aconteceu? A massa simplificou, tal como a gente queria, né? O T foi embora e ficou o seguinte, seno sobre cosseno é a tangente. Pô, verdade. Então, ficou que a tangente de θ é igual a V ao quadrado sobre RG. Verdade. Mas o que seria a tangente de θ, pessoal? Vamos lá. A tangente de θ seria exatamente... Vê se você concorda comigo. Olha só. A tangente seria R... Olha esse triângulo retângulo aqui, ó.
destacar ele aqui pra gente, ó. Tá aqui, aqui e aqui. Pode ser? A tangente de θ é justamente o cateto oposto, que é o R, dividido pelo cateto adjacente, que é o H. Pô, verdade, é mesmo. Então, vou até destacar aqui, ó, o triângulozinho, para quem não conseguiu enxergar. Então, olha só, aqui é o H, a gente desce até lá embaixo. Aqui de azul é o L, seria o tamanho do fio. E ali lá embaixo, fechando, seria exatamente o raio da circunferência que o camarada descreve, né? É verdade, essa distânciazinha aqui, ó, é o raio. Beleza. Então, apareceu ali uma tangente de θ. E aí eu posso escrever... Aí o θ está aqui, né? Vamos calcular ela aqui, então. Então, daqui, a gente tira aqui. Tangente de θ. Deixa eu escrever. Cateto oposto, R, sobre cateto adjacente, H. Belezinha, galera? Tranquilo. Então, como é que fica essa minha continha aqui, ó? Se eu juntar essas duas coisas aqui, a gente pode... Igual essas duas equações, né? Tangente de θ é isso. Então, R sobre H tem que ser igual a isso. V2 sobre RG. Beleza. Então, se eu isolar a velocidade, eu posso escrever que a velocidade ela é igual a R ao quadrado vezes G sobre H. Concordam com isso? R ao quadrado vezes G sobre H. E eu queria calcular o período, né? Bom, mas olha que interessante. A gente acabou de provar que realmente isso aqui dá um MCU, pessoal. Por que dá um MCU? Porque, bom, o raio é fixo, é uma circunferência. G é constante. E o H também é constante, porque a gente está assumindo que o movimento está contido no mesmo plano horizontal. Então, essa altura H aqui, ó, é sempre a mesma. Ah, se essa altura H é sempre a mesma, então significa... Vou até traçar ela aqui para deixar ela aqui, ó. Se a altura H é sempre a mesma, significa que o H é fixo. Verdade. Então, se o H é fixo, isso significa aí para a gente que isso daqui é uma constante. Ah, então o movimento realmente é um MCU. Se é um MCU, eu posso falar que a velocidade ela é o quê? Distância sobre o tempo. D igual a VT, pô. Se a velocidade é constante, vale o D igual a VT. Verdade, o bom e velho D igual a VT. Aí, lembrando lá do que a gente usava em movimento circular uniforme, no tempo de um período, qual que é a distância que o cara anda? Bom, no tempo de um período ele deu uma volta completa. No tempo de um período ele andou 2πr. Verdade. No tempo de um período ele andou 2πr. E o tempo é o tesão, é o período. Eleva ao quadrado os dois lados aqui. Por quê? Porque aqui a gente tem uma expressão para o v ao quadrado. Então, a gente vai levar ao quadrado. Eu vou ter que o v ao quadrado vai ser 2π ao quadrado. Vamos deixar assim, ó. 2π ao quadrado vezes r ao quadrado sobre período ao quadrado. Levei ao quadrado, igual agora com o quê? Com essa equação. A velocidade ao quadrado, ela é o quê? Ela é r ao quadrado vezes g sobre h. Concorda comigo? Então, olha aqui, ó. R ao quadrado foi embora, pessoal. Verdade, R ao quadrado foi embora. Olha a mágica rolando aqui, ó. Mexe um pouquinho ali, você vai achar que o período ao quadrado é igual a 2π ao quadrado vezes h sobre g. Concorda comigo? Tira a raiz quadrada, pessoal. Tirando a raiz quadrada de tudo, o período vai ser 2π raiz de h sobre g. Olha que interessante. O tempo que demora, então, para o cara dar uma volta, olha que curioso. Depende só do h, pessoal. Depende só da altura. Cuidado, não confunda com a fórmula do pêndulo simples. Lá no pêndulo simples, no MHS, que é um outro estudo, a gente consegue provar que o período, o tempo que demora para ele vir até aqui e depois voltar, o período do pêndulo simples é 2π raiz de L sobre G, em que L é o tamanho do fio. Mas é um movimento diferente, isso aqui é um MHS, a gente fez isso aqui lá em MHS, né? Enfim, o período do pêndulo simples, 2π raiz de L sobre G, tempo que demora para ele vir daqui até ali. Beleza, isso é uma coisa. O meu pêndulo cônico é uma expressão muito parecida, mas ficou como 2π raiz de H sobre G, pessoal, é um pouquinho diferente, né? E é o tempo que demora, então, para o cara completar uma circunferência inteira aqui. Ou seja, olha que curioso, então, né? É um período que depende só do H. Só da altura que eu coloquei o cara. Ou seja, se eu pegasse aqui, ó, e colocasse um outro pêndulo com esse mesmo H, por exemplo, um pêndulo para girar aqui assim, ó. Vou desenhar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ele gira no mesmo plano. Ele tem o mesmo H. Ele vai ter, então, o mesmo período. Porque o período depende só daquela altura. Olha que curioso, né? Ou então, se eu colocasse um pêndulo mais fechadinho. Se eu colocasse ele mais fechadinho aqui, uma circunferência menor, então ele tá aqui, ó.
ele vai descrever essa circunferência aqui, ó. Visualizou? Vai ter também o mesmo período. Por que vai ter o mesmo período? Porque a gente acabou de provar que o período depende só dessa altura. Se depende só da altura, esse cara tem também o mesmo período. Isso aqui pode muito bem ser questão de prova, hein? Já foi, na verdade, questão de alguns vestibulares. Ele te dá 2 desenhos desse aqui e te pergunta, qual que demora mais tempo para completar um ciclo? Essa é uma pergunta difícil, pessoal, bastante difícil. Olha o tanto de conta que a gente teve que fazer para realmente concluir isso. Mas está aqui, a gente conseguiu provar, usando todos os conhecimentos nossos aqui de dinâmica no movimento circular, que o período depende só da altura. Então, toma muito cuidado, não confunda com o período de pêndulo simples. São 2 movimentos distintos. Pêndulo simples é um movimento oscilatório, MHS. Pêndulo cônico é um MCU, movimento circular uniforme. A formulinha parece, mas são coisas diferentes, hein?